Pessoal, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, o verso 26. Mateus 26, 26. É o texto bíblico que mostra a instituição da ceia do Senhor, o próprio Senhor Jesus estabelecendo a ceia do Senhor para nós. Mateus 26, versículos 26 a 28. A NVT diz assim, Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança, ou é o sangue da nova aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Versículo 28, mais uma vez, diz: Porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos oriente. Senhor Deus Todo-Poderoso, é diante da sua palavra que nós estamos e nós ansiamos por ouvir dela nesse momento. Que o Senhor possa usar-me, Senhor, como instrumento, que o Senhor possa falar através de mim e apesar de mim, e que a sua voz seja ouvida aqui nesse encontro, nessa reunião, nessa noite. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós estamos vendo o estabelecimento, a instituição da ceia do Senhor, mas talvez mais do que isso, mais do que apenas instituir a ceia, mais do que a instituição formal da ceia do Senhor, acredito que aqui é possível que nós vejamos a definição do que é a Igreja de Cristo. O que é a Igreja de Cristo? O que é uma comunidade de crentes, uma comunidade de cristãos? Acredito que nós podemos olhar para as reflexões a partir desse texto bíblico, a partir do que Jesus disse sobre a ceia do Senhor. O texto começa dizendo do pão, logo em seguida Jesus levanta o cálice e diz que esse cálice representa a nova aliança no seu sangue e o objetivo dessa aliança é o perdão dos pecados. O que Jesus instituiu a partir daquele momento era algo que simbolizava o perdão dos nossos pecados. E perdão de pecados é cancelamento de dívida. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar no Pai Nosso, em Mateus 6, ele diz que nós devemos orar assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Algumas versões vão trazer: perdoe as nossas ofensas, perdoe os nossos pecados, mas a palavra que talvez traga mais o sentido do que Jesus queria dizer é dívidas. Perdoe as nossas dívidas. Porque cada vez que nós pecamos, um saldo de dívida vai somando contra nós. Cada pecado nosso gera uma dívida diante de Deus. A dívida que nós temos, ela não é para o diabo, nós não devemos nada para o diabo, mas nós devemos a Deus. Deus é um Deus santo e com os nossos pecados nós aumentamos as ofensas a esse Deus que é santo e eterno. Por isso nós temos ou tínhamos essa dívida diante de Deus. É por isso também que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 2 e o versículo 13, ele diz: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Algo muito parecido com o que ele diz em Efésios 2. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, por causa da sua natureza terrena, por causa da incircuncisão da nossa carne, da rebelião da nossa carne para com Deus, nós estávamos mortos. E ele segue dizendo: então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou as nossas transgressões.
Deus nos deu vida porque Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou, Ele cancelou as nossas transgressões. E como Ele fez isso? O apóstolo Paulo vai dizer no verso 14 que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Havia uma notinha, não sei quantos de vocês aqui já passaram por isso, já tiveram que comprar alguma coisa na notinha. Você ia no supermercado e falava, meu pai falou que é na notinha. E ele assinava lá o escrito de dívida. É o que mostrava, o que apontava a nossa dívida para com aquele estabelecimento. E Paulo diz que Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós, todas as acusações, todos os pecados, tudo que servia para nossa condenação e cravou esse escrito de dívida na cruz. De modo que hoje nós somos completamente, totalmente perdoados por Deus. Não há nada que possa nos acusar. O apóstolo Paulo também diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica. Não existe nada que possa te acusar, meu irmão e minha irmã. Não existe nada que possa atentar contra a sua vida. Não existe nenhum inimigo, nenhuma pessoa que possa chegar diante de Deus e diga, olha, o fulano lá está devendo diante do Senhor, porque todo escrito de dívida foi cravado na cruz do pecado. Então, não há mais dívida, não há nenhum tipo de necessidade de nós compensarmos essa dívida. O perdão dos nossos pecados equivale ao cancelamento das nossas dívidas. Na primeira aparição pública de Jesus, quando ele vai a Nazaré e ele vai numa sinagoga, ele abre um dos rolos do Antigo Testamento, um rolo do profeta Isaías, e ele lê o trecho que para nós hoje na nossa Bíblia é Isaías 61. Isso está em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 18. E Jesus lê o trecho do profeta Isaías no capítulo 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. É chegado o ano da graça do nosso Deus. Ou, como outras versões ainda dizem, é chegado o dia aceitável, o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus diz isso, que é chegado o ano aceitável do Senhor, porque logo após dizer essas palavras, ele guarda o rolo e ele diz, hoje se cumpre as palavras dessa profecia, dizendo que ele era a pessoa a quem o Espírito ungiu para apregoar essas boas novas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável, o ano da graça do nosso Deus, é o que os judeus conheciam como o ano do jubileu, o que acontecia a cada 50 anos, porque depois de 7 ciclos de 7 anos, acontecia o ano do jubileu, o ano da libertação, o ano da devolução daquilo que havia sido tomado. Porque naquela época, se você contraiu uma dívida e não tinha condições de pagar, o que era comum as pessoas pegarem um empréstimo na expectativa de que conseguiriam saldar a dívida, mas depois, por qualquer fator, não conseguia saldar a dívida, a pessoa, então, o devedor, deveria entregar ao credor todas as suas terras, todos os seus bens seriam confiscados, inclusive a sua família, a sua esposa, os seus filhos seriam agora propriedade do credor. Mas a cada 50 anos era o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas, eram canceladas, as terras que haviam sido entregues para pagamento de dívida eram devolvidas aos proprietários originais e as pessoas que haviam sido levadas para trabalharem como escravas eram restauradas ao seio familiar. Caso o dono original da terra tivesse morrido, a terra ficava para os seus descendentes. Esse era o ano do jubileu, o ano da libertação, o ano do cancelamento das dívidas, o ano do perdão. E Jesus diz, o Espírito do Senhor me ungiu para estabelecer o ano do perdão, o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, onde todas as dívidas são canceladas, onde os pecados são cancelados.
no cálice da nova aliança que Jesus ergueu, ele disse: esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Ele estava nesse momento dizendo: eu estabeleço agora, a partir de agora, um período perene, eterno do jubileu. O reino de Deus é um reino do jubileu. É um período permanente de perdão e libertação dos pecados. Desse modo, nós podemos viver na perspectiva e na certeza de que o Senhor Jesus nos libertou. Porque viver em dívida é viver em escravidão. Uma pessoa que tem dívidas acaba sendo escrava do seu credor. Ela fica sempre preocupada com o que ela está fazendo, com o que ela está comprando, porque ela deve a alguém. Então ela vive nesse sentimento de escravidão o tempo todo. E hoje nós celebramos exatamente com a ceia do Senhor o cancelamento dessas dívidas. Com isso nós percebemos, como eu disse na semana passada, que nós somos a comunidade de pecadores perdoados por Deus. É isso que nós somos. Pessoas que foram perdoadas por Deus, mas não apenas isso. Nós somos pessoas que, porque foram perdoadas por Deus, nós somos livres. Jesus veio estabelecer o ano, o tempo, o período da liberdade através do seu próprio sangue. Por isso nós somos livres, nós podemos celebrar a vida, nós somos livres para viver, livres para aproveitar, livres para desfrutar daquilo que o Senhor Jesus tem para nós. E se viver com a dívida é viver em escravidão, é um tipo de dimensão de escravidão, o senso de dívida, que é quando a pessoa não deve mais, mas ela vive como se devesse. Existe um senso de dívida nela. Isso talvez seja pior, porque ela está escrava não mais de um credor alheio, mas ela está escrava dela mesma. A própria cabeça dela, os seus próprios pensamentos lhe dizem que ela é escrava. Não sei se vocês já ouviram ou já falaram essa frase que é: eu sei que Deus me perdoou. Eu creio no perdão de Jesus, mas eu não consigo me perdoar. Esse é o senso de dívida, de que eu sei que eu fui perdoado, eu sei que a dívida está paga, mas eu ainda sinto essa culpa, eu ainda sinto essa dívida. Parece que há algo que eu ainda tenho que fazer. Isso me lembra a história que Jesus contou sobre um homem que devia 10.000 talentos ao seu credor. 10.000 talentos. A NVT traduz esse valor para 60 milhões de moedas. Um homem que devia 60 milhões de moedas para outro. E se a gente tentar fazer o exercício de trazer isso para nós, para os nossos dias, fazer a conversão desse valor, em reais passa dos 10 bilhões de reais. O que esse cara fez para contrair uma dívida, pedir um empréstimo? O que ele fez? Que ele perdeu 10 bilhões de reais. E agora ele teria que quitar essa dívida. E Jesus nessa parábola diz que o seu justo credor queria receber essa dívida, mas o cara obviamente não tinha condições de pagar. Imagina só você chegar para mim e dizer: Vinícius, eu tenho um escrito de dívida aqui, tá? A sua assinatura, tá tudo certinho. Você me deve 10 bilhões de reais. Esse homem se ajoelhou diante do seu credor, clamou, e o seu credor, que era muito justo e que a princípio estava muito rigoroso, querendo receber cada centavo, ele diz: tá ok, você não me deve mais nada, eu te perdoo. E é interessante que isso é o Evangelho. Nós produzimos com os nossos pecados um valor, uma dívida inestimável, que nós não temos condições de pagar. Se eu te devo 10 bilhões de reais e eu te digo: eu vou te pagar, isso não é verdade.
Nós temos dificuldade de entender o que é 1 bilhão de reais. Você já parou para pensar no que é 1 bilhão? Se você, vamos pegar uma data histórica, a chegada de Cabral no Brasil, 22 de abril de 1500. Se desde esse dia, 22 de abril de 1500, 523 anos atrás, se desde esse dia você recebesse, tivesse sendo depositado na sua conta 5 mil reais por dia, a cada dia, em 523 anos, 5 mil reais por dia, você ainda não teria 1 bilhão de reais. Você teria por volta de 960 milhões, fiz essa conta de cabeça agora. Por volta de uns 960 milhões é o que você teria. Imagine 10 bilhões, que era a dívida desse rapaz aqui. É impagável. Não adianta eu te dizer, eu vou te pagar. Isso é mentira. É uma dívida impossível de ser paga, de ser quitada. E é interessante algo que esse homem disse, uma frase que ele diz ao seu credor, que é: tenha paciência comigo, eu tudo te pagarei. Tem paciência comigo que cada um dos seus 10 bilhões de reais será pago. É só você ter um pouco de paciência. Nós somos perdoados por Deus. Não existe mais dívida. Quando o Senhor Jesus levanta esse cálice, e esse é o cálice da nova aliança no seu sangue, é o cancelamento de todas as dívidas. Mas parece que uma voz lá no fundo do nosso coração nos leva a ter esse tipo de comportamento. Nós somos perdoados por Deus, mas nós ainda temos aquele senso de: Senhor, eu tudo vou te pagar. Tenha paciência comigo. Eu vou te retribuir. Eu vou fazer por onde. Eu vou merecer. O Senhor vai ver. E essa voz, em geral, ela vem do nosso acusador. O diabo, ele é chamado na Bíblia de acusador. Essa é uma das alcunhas de Satanás. Em Apocalipse diz que Satanás, a antiga serpente, ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, você, imperdoado por Deus, pode ser que você ouça uma vozinha tentando falar com você: ó, eu sei o quanto você deve, viu? Você acha que eu já esqueci o que você fez na sua adolescência, a sua juventude? Que tempinho aquele, hein? Hoje você fica aí vivendo como um santo, como uma santa. Hoje você vai na igreja todo domingo, mas eu lembro muito bem quem é você e o que você já fez. Eu lembro dos seus pecados. Se eu fosse você, eu pisaria em casca de ovos. Toma cuidado. E aí você começa a viver uma opressão como se não fosse perdoada por Deus. Você começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu vou fazer por onde? Eu vou merecer, eu tudo te pagarei. Por quê? Porque essa voz começa a nos acusar. E nos momentos que você começa a se sentir bem, se sentir feliz, vem do nada aquela acusação na sua mente e você pensa: ai meu Deus, a minha felicidade vai acabar a qualquer momento. Porque eu não mereço ser tão feliz como eu estou agora. Afinal de contas, eu tenho uma dívida para pagar. Você já viu aquela pessoa que ela propõe: vamos fazer uma viagem? Vamos reunir, fazer uma viagem? Eu não posso, eu tenho uma dívida para pagar. Vamos todo mundo, acabou aqui a reunião, vamos para uma pizzaria, vamos tomar um sorvete, vamos fazer uma... Não, eu não posso. Tenho 10 bilhões de reais em dívidas para pagar. Vamos comemorar alguma coisa, vamos fazer uma festa, vamos ser felizes. Não, eu não posso. Eu tenho uma dívida para pagar. Esse sentimento o tempo todo de estar culpado, de ter uma dívida, mesmo que você não tenha. Às vezes isso vem e isso nos oprime. E o cálice da nova aliança veio exatamente para nos lembrar de que nós fomos perdoados por Deus. Nós fomos redimidos por Deus e não há absolutamente nada que nos afaste do Senhor e nenhuma dívida que precise ser paga. Nesse momento, nós precisamos analisar as nossas vidas e pensar naquilo que o Senhor fez por nós.
O Senhor Jesus estabeleceu o ano do jubileu. Ele estabeleceu o ano da quitação das dívidas, o ano do perdão, o ano do cancelamento de qualquer opressão que possa vir sobre você. Por isso, cale essa voz quando ela vier, quando a tentação, quando a voz de acusação vier, seja tomando banho, seja lavando louça, de repente vem uma acusação contra você. Cale essa voz, porque você é um perdoado, é uma perdoada por Deus. É o perdão do Senhor quem nos leva a andar diante dele. Essa acusação só te pressiona, só quer te escravizar. E para terminar, irmãos, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, ele é para perdão de pecados. Ele restabelece a nossa relação com Deus, mas ele também restabelece a nossa relação um com o outro. O sangue de Jesus, ele nos liga, nos une novamente um ao outro. Porque o pecado é uma rebelião contra Deus. Quando nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus e essa rebelião nos leva a viver uma vida tóxica uns com os outros. Essa rebelião, que a princípio é com Deus, é ela quem deteriora as nossas relações. É ela que faz com que as nossas relações, os nossos relacionamentos, a nossa vida, seja uma vida difícil. O sangue da nova aliança do Senhor é o sangue que nos une a Cristo, a Deus e um ao outro. Por isso, quando nós celebramos o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, que nós estamos agora, nós entramos de forma permanente no ano do jubileu, não é apenas o ano, o período onde você é perdoado por Deus, onde as suas dívidas são canceladas através do sangue de Jesus. Não é apenas isso. Mas é o momento em que você libera outras pessoas. Quantas pessoas, às vezes, você tem aprisionadas no seu coração? Aprisionadas dentro de você, porque você não consegue deixar a pessoa ir. Nós estamos no ano do jubileu. Nós estamos no ano da libertação. A ceia do Senhor é a comemoração, é a celebração da libertação através do sangue de Jesus. Você está liberto e chegou o dia, o momento de você libertar, de você liberar perdão, de você deixar a pessoa que os seus sentimentos têm aprisionado, deixar a pessoa ir embora, deixar essa mágoa sair do seu coração. Nós estamos diante de Deus, o Deus do perdão. E esse Deus que nos libera é o Deus que nos dá força para liberar, para libertar, para perdoar. Por isso a comunidade do Senhor não é apenas a comunidade dos pecadores arrependidos que foram perdoados, não é apenas a comunidade dos livres por causa do perdão, mas é a comunidade dos iguais. Porque nós não olhamos mais um para o outro numa hierarquia onde eu sou melhor que você, onde eu sou o seu credor e você é o meu devedor. Nós vivemos na perspectiva de que todos nós somos igualmente perdoados por Deus, libertos por Deus e vivemos diante dessa liberdade no ano aceitável do Senhor. Que Deus possa abençoar a nossa vida e que essa celebração seja uma celebração da obra de Cristo em nós e através de nós, para a glória de Deus.